Amigas e amigos, é importante a gente refletir sobre o sentido desta tentativa de radicalização da direita pelo centro, entre aspas. É uma manipulação desavergonhada, uma tentativa de desmobilizar o debate político, a essência do que é uma eleição, o debate sobre os programas de governo, sobre o que pensa e o que defende cada chapa, cada candidatura. Esta carta do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que caiu aí no descrédito, é uma desfaçatez isso, né? Eu fiz um artigo sobre isso, tem um editorial do Portal Vermelho, né? Vou deixar aqui tudo para vocês darem uma olhadinha, esmiuçando o sentido dessa desfaçatez. Fernando Henrique é um baluarte do golpismo, né? Atuou aí durante todo o ciclo democrático e progressista, se tentando passar aí por uma espécie de porta-voz de um movimento que seria o combate à corrupção, não sei mais o que. É isso aí com um linguajar de cachorros loucos. Esse linguajar de conspiração, foi um conspirador. Tentou a todo momento dar suporte à conspirata da farsa do mensalão, aí da Operação Lava Jato, o linguajar da Operação Lava Jato, o linguajar dos cachorros loucos que foram para as ruas da marcha golpista. O linguajar daquele teatro, daquele circo, teatro de horrores, aquele circo que eles fizeram lá quando votaram a fraude do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e agora vem falar em pacificar o país. Também tem o manifesto dos intelectuais do PSDB. Um dos líderes deste manifesto é o Bolívar Lamonier, que eu comentei aqui. Esteve lá junto com aquela turma, a trupe, o secto lá do Hugo Studart, nesta polêmica aí com o livro Borboletas e Lobisomens, do Araguaia. Este é o centro, entre aspas, essa é a direita mais deslavada, mais cínica. Eles criaram esse movimento que resultou em Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro surgiu das entranhas deles. Eles criaram essa radicalização, essa polarização, criaram a marcha golpista, puseram os cachorros loucos nas ruas aí, esses MBL da vida, antagonista da vida. Quem foi que empurrou tudo isso aí, para as ruas para fazer a conspirata? Senão o Grupo Globo, o cartel mafioso midiático, que eu já chamei aqui em outra ocasião de PUM, o Partido Único da Mídia, esse sentido totalitário. Isso que a gente viu lá no secto do Hugo Studart, para não responder ao mérito, à essência da coisa, eles optaram pelo espetáculo circense, pela luta livre. É isso aí. Agora estão fazendo a mesma coisa e querem pacificar o país com o quê? Com qual proposta, em torno de quê? Tem que afastar os extremos. Eles criaram um extremo para afastar o outro. Vejam como é o jogo malandro, o jogo da manipulação. Isso aqui é um extremo, como se eles não tivessem nada a ver com esse extremo. É o mesmo programa, já falei aqui, o programa do Bolsonaro é o programa do Alckmin, da Marina Silva, Amoedo, Álvaro Dias, Henrique Meirelles. É a direita mascarada, com essa máscara aí, com aquela querendo enganar o povo, aquela máscara assim na cara, assim, centro. Aí o povo levanta assim, só vê direita, fascismo, ajuste fiscal, as caras de nádegas de anjo, que eu já comentei aqui da crônica do Nelson Rodrigues. Claramente é uma tentativa de desmobilizar o debate. Não caiamos nessa. Temos que denunciar. Isso aí é direita descarada, cínica, a direita golpista, a direita do Fernando Henrique, que usou sim, repito aqui, enfatizo, linguagem de conspirador, de cachorro louco, linguagem de MBL, linguagem de Adolf Hitler, de Mussolini. O manifesto dos intelectuais, do Bolívar, Lamonier e etc., sei mais quem está lá com ele, tem linguagem de cachorros loucos. Tem sim, está, eu vou escrever aqui um artigo sobre isso, a carta de FHC, tem um editorial também do Portal Vermelho, que desmascara tudo isso. O linguajar de cachorros loucos de Bolívar, Lamonier e etc. Olha aí o que é o jogo sujo da direita, como a direita joga sujo. É a tentativa exatamente de impedir que se faça esse debate político, histórico, ideológico, entre os dois universos que eu sempre digo aqui, o universo do povo e o universo da direita. É aquela história, fiz até um meme no meu Facebook que eu digo isso. Eles querem pacificar o país, mas combinaram com Zumbi dos Palmares, com Frei Caneca, com Tiradentes, com Bárbara Eliodora, lá da Independência Mineira, da Inconfidência Mineira, com Maria Quitéria, lá da luta revolucionária da Bahia,
Combinaram com Getúlio Vargas, combinaram com Lula, com a ideia Lula, combinaram com o povo. Vão pacificar o quê? Pacificar entre eles, para deixar o povo fora. O povo não está com eles, é isso, né? O povo olha para as cenas, né? Está na memória recente e vê claramente essa gente toda metida aí na fraude, na trapaça do golpe. Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso. Né? Está aí a propaganda que o Geraldo Alckmin faz contra o Bolsonaro, atacando o PT. Olha, o PT não pode voltar, o Bolsonaro pode piorar as coisas e trazer o PT de volta. É o terrorismo ideológico. A lógica que tirou o Lula, né, tirou a vitória do Lula em 89, 94 e 98. A lógica que deu o golpe em 2016. É preciso a gente fugir disso e fazer assim o debate ideológico, o debate político e denunciar esse tipo de gente. Eles criaram o Bolsonaro é deles. É isso. Criaram o Bolsonaro para atacar o PT, que chama de PT, a esquerda, o acrônimo aí, o epíteto e etc. O povo, a democracia, a soberania nacional, a história da luta do povo. Zumbi dos Palmares, Bárbara Eleodora, Maria Quitéria, Getúlio Vargas, Lula, Frei Caneca, Tiradentes, etc, etc, etc. Tudo isso que eu falo aqui insistentemente, é importante a gente ter essa referência. Pacificar entre eles. Querem tirar o povo, ou seja, tira o PT, na linguagem do Alckmin, do Fernando Henrique Cardoso e do Bolívar, Lamonier, etc. Tira o povo e a gente pacifica entre a gente, a Casa Grande. Resta ao povo o quê? Senão o cacetete, as prisões, Lava Jato, essa prisão bestial aí do povo, da ideia Lula. Mais do que o Lula, é a ideia Lula que eles procuraram prender, tirar de circulação, tirar o ex-presidente do debate. A pacificação deles é essa aí. É aquela história que eu já falei aqui em outra ocasião. A lei e a ordem dos burgueses, né, da direita, que o Marx dizia, que eles tentam dar um sentido universal para isso. Na verdade, estão defendendo tão somente o seu clube privado, os seus interesses. Há uma diferença fundamental em tudo isso que a gente precisa ter em consideração, que é a militância política. Quem milita na esquerda milita por convicção, não é convicção de cínico, não. De demagogo, de malandro, igual Fernando Henrique Cardoso, Bolívar Lamonier e etc. Hugo Studart. Esta é a direita. Esse é o cinismo, aquela turma que tem a convicção de cínico. Eu falei aqui várias vezes essa história aí do Hugo Studart. Por que eles fogem? Todos eles, sem exceção. Fogem do mérito, não debatem o livro. Eu cansei de desafiá-los aqui. Querem debater o livro? Debatam. Vem aqui debater de cara limpa, debater o livro sem subterfúgios e malandragens, como eles tentaram fazer o debate de Tararé, que eu falei aqui várias vezes. Está lá no blog, o outro lado da notícia.com.br. Por eles eu não teria nem blog, não teria sequer liberdade de expressão, de exercitar o jornalismo de forma independente. Tentaram me calar à base da calúnia, das ameaças. Esta é a direita, essa pacificação que eles querem de Hugo Studart e de seu séquito, da Veja, do Cláudio Humberto, do Augusto Nunes, né, do José Roberto Guzzo, do Bolívar Lamonier, do Everardo Maciel e outros mais que seguiram eles aí. Essa marcha, olha que é a marcha. Eles criam um sistema, né, uma marcha, né, criam um bololô, conforme eu disse num dos artigos que eu escrevi. E nesse bololô, eles ficam ali, naquele bololô, naquela ficção. É exatamente isso. A carta do Fernando Henrique, o manifesto do PSDB, o centro. É a radicalização pelo centro. Cria o Bolsonaro, né, serve a esse propósito, e agora tem aqui os dois aqui, a gente tira um para... O objetivo fundamental é atacar a esquerda. Esta é a militância de direita. A militância à base, né, de cascalho, como se diz por aí, como diz o povo. Vendendo livros, vendendo palestras, vendendo status, vendendo jornais, vendendo revistas e vendendo ideologia, sobretudo, dá dinheiro. Não é à toa que está aí. Como é que o sujeito pode ser um militante de direita sem estar inserido numa lógica de negócios, de dinheiro? É a indústria da militância de direita, os grupos aí nauseabundos, que eu sempre digo aqui, MBL, antagonista e outros mais aí de direita. Quem financia esses grupos? É bem diferente da militância progressista, democrática, milita por convicção, estuda.
estuda a história, tem convicção. Não é uma militância que é movida à base do lucro, dos interesses. É lógico que eles procuram pôr tudo isso, diluir tudo isso na prática deles, aquela história, né? Atribuir aos outros, até o que eu falei aqui do Pedro Pomar, ele usava muito isso. Atribuir sandices aos outros para depois rebatê-las de modo triunfal. Foi o que Hugo Studart e seu séquito fez o tempo todo lá. Veja que é uma lógica, uma engrenagem ideológica que move isso. Cada um faz a opção de militância que lhe aprover. Quem tem ética, quem tem princípios morais de verdade, quem tem compromisso ideológico com a democracia, com a soberania nacional, com o desenvolvimento, jamais vai para a direita. Jamais. Se é de direita é porque não tem esses compromissos. Qualquer que seja a militância, a manifestação. Qualquer deslize nesse sentido é uma manifestação de falta de caráter, falta de ética, falta de compromisso com os ideais do povo. Aí descamba aí para apoiar a Operação Lava Jato. É só ver quem apoia a Operação Lava Jato. Qual o espectro ideológico, o perfil ideológico dessa gente. Tudo metido com corrupção, a começar pelos próprios. Eu chamo aqui a turma lá do Sérgio Moro, a laia do Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol, né, fazendo a despedida do Carlos Fernando dos Santos Lima, está lá no Facebook dele, do Deltan Dallagnol. É inacreditável que alguém, né, com um mínimo de consistência, de densidade intelectual, moral e ética, né, siga aquele tipo de gente. Aquele tipo de discurso medíocre, raso, rasteiro, né, rastaquera. Um manifesto aí vale a pena ler. Eu vou deixar o link aqui para vocês, né, um comentário sobre o que é aquele manifesto, a carta do Fernando Henrique Cardoso, o que é essa indecência, é uma imoralidade. É inacreditável que alguém que tem um mínimo de neurônio siga aquele tipo de coisa, que seja honesto, evidentemente, que não seja da indústria da maracutaia, de vender livros, vender palestras, entrar na indústria do anticomunismo, do antipetismo. É uma indústria, vende há muito tempo, isso dá dinheiro. A mídia é montada em cima disso. É a militância paga. De um jeito ou de outro, a militância paga para vender mentira para o povo. Vender aí essa lógica, né, do cartel mafioso midiático. Mesmo na academia. Esse livro do Hugo Studart é uma tese de doutorado aprovado na Universidade Nacional de Brasília. Ele já tinha um outro, Lei da Selva, que foi aprovado como tese de mestrado. Os dois, esse consegue ser pior do que o outro. Livros farsas, mentiras, comércio de ideologia fake. Ele falou numa entrevista que ele deu lá em Brasília, num site, lá no YouTube, um canal de YouTube, pelo jeito é gente da mídia, não consegui identificar bem, que ele fala que a guerrilha matou entre 100 e 120 pessoas. A teoria dos dois monstros, né, que se dizem por aí, acho que é assim, teoria dos dois monstros, tentando igualar uma coisa e outra. É o centro, eles são de centro, não são nem de um nem de outro. Centro entre aspas. Mas uma mentira deslavada. Não há nenhum registro, nenhum documento, em lugar nenhum, absolutamente nenhum, né, que corrobora essa mentira, essa calúnia que ele fala nessa entrevista. É isso aí, é o centro. Esse é o centro. Esse é o Fernando Henrique Cardoso. Esse é o Geraldo Alckmin, a Marina Silva. O Jair Bolsonaro também é de centro. Nessa lógica aí. Não me venham com chorumelas. Prove que ele não é de centro. Ele tem um perfil fascista, diferente. Não dá para dizer que os outros têm o mesmo perfil dele. É do seu vice, o general Hamilton Mourão, claramente fascistas. Clones, mal feitos do Hitler, do Mussolini, claro. Lá eles criaram, o Hitler e o Mussolini criaram um movimento político e tal. Aqui eles tentam criar também, não podemos ignorar isso. Mas certamente não é por esse caminho aí do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão. Eles podem inventar outro personagem aí para personificar esse movimento. Tal a medíocre. Tanto é que caiu aí, nas críticas da direita de centro. Sempre entre aspas. É aquela história, a opção, volto a repetir, o que é a militância? Você milita em torno de quê? Quando se fala de militância, você está militando. Você está defendendo uma tese, uma ideia e tal. Isso é ideologia.
As pessoas, quem é militante, né, por uma ideia democrática, popular e progressista, só pode, né, ser militante por essa ideia, porque de resto é uma militância que não tem sustentação na realidade, é uma militância no mundo fake, a não ser que a pessoa seja completamente, né, sem condições, incapacitada do ponto de vista cognitivo, né, ela não vai fazer opção por militar aí, né, sair pelas ruas, né, pedindo voto, defendendo esse tipo de coisa. Né? Não tem muita lógica uma pessoa que tem um mínimo de neurônio, né, de cognição, de ligação, de conhecimento histórico e tudo mais, fazer esse tipo de coisa. Se ela tiver tudo isso, ela não é de direita, ela é de esquerda. Né? Uma questão de lógica elementar. Eu sempre falo que essa questão de centro, o centro não fica no centro, o centro ele se forma em determinadas circunstâncias. Isso vem da Revolução Francesa, da Assembleia Nacional na Revolução Francesa, quem ficava à esquerda, à direita, os jacobinos e os gerondinos. O centro oscila de acordo com as circunstâncias e tal. Essa história de centro, ao longo da história, foi muito usada para fazer esse tipo de manipulação. É evidente que quem faz a militância de esquerda, né, por convicção e tudo mais, né, se esforça para isso, vai estudar, né, tem que trabalhar, né, tem que frequentar aí, né, no caso da juventude, né, enfrentar as jornadas nas escolas, nas faculdades, etc. Agora, muitas vezes sacrifica os seus horários de folga, né, sacrifica o seu tempo livre para exatamente criar, pensar. Eu vou até aqui mostrar algumas coisas aqui que fala disso, né? Esse livro aqui do Dominique Demassi, que ele fala aqui do ócio criativo. Não tem. Isso aqui é meio artificial e tal, mas é interessante para mostrar como isso é estudado, né? Ele é um acadêmico italiano e tal. Tem aqui também esse livro aqui que fala do Hemingway, né? Que ele morou em Cuba e tal, né? Um escritor aí famoso de obras clássicas que se transformaram em filme, que ele fala O Segredo da Boa Vida. O segredo aqui, no fundamental, ele está dizendo o seguinte, que o segredo da boa vida é você raciocinar, estudar, compreender as coisas, né? Não se meter nesse mundo da imundície. Isso aí leva a pessoa à degradação moral. Ela se degrada, se esvazia de conteúdo humano. Isso que a gente vê dos cachorros loucos, bolsonaristas, viram uma coisa assim parecida com um bicho. Né? Cachorros loucos, não é à toa que eu chamo de cachorros loucos. Você vai falar com eles, late. Calma. Oh, pensa, usa a cabeça, né? Para de espumar e ranger os dentes. Calma aí, ó. Né? Você tá parecendo um bicho. É assim que eles são. Olhem para a cara deles se não parece um bicho. Quando eles falam do Haddad, do Lula, né? Todos eles. Todos eles. Da Lava Jato ao antagonista. Você não tem cara de bicho. Eles falam assim, isso aí não é ser humano, não. Isso aí se esvaziou completamente de ser humano. Agora, eles criaram essas correntes, né? É a corrente de centro, a direita, e a corrente, né, fascista. Isso é importante a gente observar isso. Por isso que eu falo que é necessário criar a corrente, a frente antifascista, sempre disso aqui. No fundamental é o neoliberalismo radical, o ajuste fiscal, que eu sempre digo aqui, que é tirar da senzala para jogar na casa grande. Tirar o pouco que tem na senzala para jogar no muito que já tem na casa grande. Na crise, isso aí, acumulação financeira. Ajuste fiscal é acumulação financeira. Os dois, né? Essas duas correntes aí da direita, no fundamental, tem como meta só o ajuste fiscal, só isso, nada mais. Não tem mais nada. Rigorosamente nada a não ser ajuste fiscal. Tem aí o Estadão, por exemplo, o editorial do Estadão, que diz o seguinte, às tantas: o momento exige que, apuradas as urnas, todas as forças políticas assumam o firme compromisso de tornar o país administrável, não apenas em bases mínimas, mas garantindo a retomada do crescimento, não sei mais o que. Ou seja, ajuste fiscal. Tem que ter a pacificação para fazer o ajuste fiscal. Pacificação da Casa Grande. Um outro editorial, ele diz aqui que o título diz assim, o próprio Estadão. O Estadão faz 3 editoriais por dia. Uma herança para bem dizer. Aí diz o seguinte, o governo do golpista, Michel Temer. Alckmin, Bolsonaro, tudo aí, Meirelles, Amoedo, Álvaro Dias, aquele ladrão, cínico, metido até o pescoço na Lava Jato.
Todos eles, Marina Silva e tal, toda a direita, as duas correntes da direita, a fascista e a de centro. Tudo aí, a continuidade do golpe do Michel Temer. Aqui o Estadão confessando aqui, diz aqui, uma herança para bem dizer. O governo entregará ao sucessor uma inflação contida. O governo entregará ao sucessor a inflação então administrável abaixo da média da meta de 4,5%, sem nenhum desastre político ocorrer até o final do ano. O desastre político pode ser está dizendo aqui, pode ser a vitória do Haddad, da chapa Haddad e Manuela Dávila, né? Isso pode ser um desastre, né? Aí diz, será um bom ponto de partida para o novo presidente, mas a partir daí preços acomodados dependerão de uma gestão sensata das contas públicas e de horizontes mais claros para os mercados. O que é isso senão ajuste fiscal? O que é isso senão uma pregação totalitária do projeto ultraliberal, neocolonial? O que é isso senão, né, o universo da elite, da direita contra o povo? Eles vão fazer ajuste fiscal como? Tirar de onde? Ajustar o quê? Quem vai ser ajustado? Arrochado? Aqui, ó, os tetos, arrocha esse teto aqui, arrocha o povo aqui, né, para fazer o quê? Manter esse teto aqui lá em cima, estufado e tal, acumulação financeira. E eles querem pacificar o país com esse linguajar de cachorro louco, né, com esses comportamentos todos que a gente vê de Hugo Studart, de Bolívar Lamonier, de Fernando Henrique Cardoso, de Jair Bolsonaro, de Geraldo Alckmin, e de Marina Silva também, e de Álvaro Dias, e de Henrique Meirelles, e de João Amoedo. São universos. As eleições têm essa característica, as campanhas eleitorais têm essa característica. Elas servem, elas quebram, né, as campanhas, quebram o monopólio do Partido Único da mídia. Se tem um mínimo de liberdade de expressão para que se possa dizer claramente para o povo, né, o que representa um e o que representa outro, o que é o Brasil, né, de onde viemos, quais as correntes históricas que nos trouxeram e para onde vamos, qual é a tendência, para onde nós queremos ir. Queremos seguir no rumo do Zumbi dos Palmares, né, dos alfaiates da Bahia, da Bárbara Eleodora, da Maria Quitéria, do Frei Caneca, do Tiradentes, do Getúlio Vargas, do Lula? Ou queremos ficar com os escravagistas que vieram se reciclando e lutando contra tudo isso, contra o povo, contra a democracia, contra o país? Esse programa da direita significa simplesmente pegar o país e entregar na mão das oligarquias de Wall Street. Acabou o país, acabou a nação, acabou o povo. O povo é escravo e eles vêm aqui saquear o país. Todos. As duas correntes aí da direita, a de centro e a bolsonarista. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.